vamos retomar. E como eu disse para vocês, eu iria tratar das virtudes mais esquecidas. Talvez essa não seja tão esquecida no âmbito da formação dos seminaristas, mas eu acho que nunca é chover no molhado falar da virtude da temperança e do seu capítulo especial chamada castidade. Não é? Porque afinal das contas nós nos propomos uma vida celibatária. Nós nos propomos uma vida que funciona, mas não é tão simples assim. Ou seja, é da natureza de 30 toneladas, vamos colocar, 30 toneladas de metal ficar no chão. No entanto, os aviões voam. A natureza é de ficar no chão, mas voa, funciona. Com a técnica especial, funciona. É da nossa natureza nós termos relações sexuais. Mas, com o carisma de Deus, a gente consegue ser casto e ver o celibato. Mas para que isto aconteça é necessário ter a virtude da temperança. E o que é a virtude da temperança? A virtude da temperança é a virtude de nós conseguirmos frear, colocar um freio nos impulsos de vida que estão dentro de nós. É interessante isso. Satanás, quando quis fazer com que prejudicar o homem, vocês sabem que Satanás é homicida desde o princípio. É o que diz Jesus no Evangelho de João. Ele é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. Ele usa as suas mentiras para nos matar. Mas como é que Satanás consegue com suas mentiras nos matar? Ele não tem poder de matar, ele não pega uma faca e mata a pessoa. Não, não é isso. Nos lembra Santo Atanásio, padre da igreja, que se Satanás tivesse poder de nos matar, ele nos mataria. Por quê? Porque quem é homicida não ameaça matar, ele mata. Então, se Satanás tivesse poder de nos matar, por exemplo, ele mataria o padre Paulo nesse momento que está falando mal dele. E, no entanto, ele não me mata. Se ele não me mata é porque ele não tem poder de matar. Porque não lhe foi dado esse poder. Mas que poder ele tem? Ele tem o poder da mentira. E ele usa as suas mentiras para nos matar. Nós acreditamos naquela mentira e vamos nos matando. E existem dois grandes núcleos de vida em nós. A vida individual. Nós, enquanto seres humanos individuais, precisamos nos alimentar. Se o homem parar de comer, parar de beber, ele morre. Estamos de acordo? Muito bem. Por suas mentiras, por causa do pecado original, por causa de nossos pecados pessoais, pelas mentiras do demônio, nós temos dentro deste núcleo de vida um princípio de morte chamado gula. Está entendendo? A gula, ou seja, o apetite que nós temos, a vontade de comer, é algo bom feito por Deus. E, no entanto, o que é que nós vemos hoje em dia? As pessoas comem até estourar. Os Estados Unidos é uma coisa assim, inacreditável, por exemplo. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, que alguns de vocês conhecem, o Olavo de Carvalho, né? Ele comenta, Padre Paulo, eu nunca vi o que eu vejo aqui nos Estados Unidos. Aqui as pessoas são esféricas. Você vai no supermercado, isso é observação minha, a citação do Olavo de Carvalho acabou por aqui, ponto. Você vai no Kmart, que é uma grande cadeia de supermercados nos Estados Unidos, você encontra na porta uns carrinhos, parecido carrinho de golfe, né? O cara se senta no carrinho, movido a bateria, ele dirige e na frente do carrinho está lá o carrinho do supermercado, onde vai colocando os produtos, né? Eu disse, olha como eles são atenciosos para os deficientes físicos, né? Tem carrinho.
Não é, é para gordo. Lá está a senhora, no auge dos seus 170 quilos, sentadinha no carrinho, e ela só precisa mexer o braço para pegar o produto e jogar ali dentro. Porque nem caminhar ela quer. É evidente que esta compulsão de comer, de se alimentar, é algo destruidor e mortífero. Ou seja, dentro do próprio princípio de vida, a mentira de Satanás instalou a morte. Coma para você viver. E aí você come e vai aumentando. E come e vai aumentando. E come e vai, pum, explode. Quanta gente se dá mal exatamente por isso. E eu estou falando aqui somente de morte física. Agora vocês imaginem da morte espiritual que acontece com a gula. Mas fecho parênteses, porque esse capítulo eu vou tratar daqui a pouco. Pois bem, além do princípio individual de vida, não é? Existe o princípio coletivo de vida. Se você parar de comer, você morre. Se toda a humanidade parar de fazer sexo, a humanidade acaba. Estamos de acordo? Se todo mundo parar de fazer sexo, se de repente toda a humanidade resolver ser celibatária, acabou a humanidade. Então, é evidente que o sexo, o instinto sexual, é um princípio de vida. Mas pelas mentiras de Satanás, tornou-se um princípio mortífero. Não precisa nem falar muito, estão aí as doenças venéreas, a AIDS e companhia limitada. Não é? Sem considerar aquilo que é o mais importante, é todo o princípio de morte espiritual que acontece também no sexo desregrado. Então, para nós entendermos a virtude da temperança, nós temos que entender o seguinte: todo carro, no meu livro Um Olhar que Cura, eu faço essa comparação. Todo carro tem acelerador. Mas todo carro também tem que ter freio. Quando você vai comprar um carro, você tem os opcionais, né? Airbag, ar-condicionado, trava elétrica, tudo isso é opcional. Mas não existe a empresa que vende o carro, né? A concessionária, não pergunta para você vai querer freio no seu carro? Ela não pergunta isso. Porque é evidente que todo carro tem freio. Não é? Isso quer dizer que, assim como é importante no veículo ter acelerador, é importante no veículo ter freio. Assim como é importante para nós ter um acelerador no princípio de vida, comer, ter relações sexuais, é importante ter freio para que esse princípio de vida não se transforme em princípio de morte. Você precisa comer com moderação. Você precisa ter relações sexuais, mas dentro dos parâmetros daquilo que é a relação sexual. Ou seja, dentro do santo matrimônio. Então existem normas para exercício dessa realidade da vida. E estas normas, não é? Vitais, uma vez seguidas, elas produzem vida. Mas se nós não formos temperantes, nós iremos produzir morte. Então, por causa do nosso pecado original, as mentiras do demônio se tornam tão mais convincentes. Puxa vida, como são convincentes. Não é? E com relação a esta coisa de gula e luxúria, ou seja, o pecado da gula e o pecado da luxúria, os santos padres nos avisam: cuidado! Com relação a essa coisa de gula e de luxúria, nunca se sentem para debater com o demônio. Porque ele tem a natureza a favor dele e ele tem argumentos muito bons. Entende? Não é uma questão de debate. Não é questão de você
enfrentando uma mentira demoníaca, agora entrar num debate, conversar com o diabo para ver se você derruba aqueles pensamentos que estão dentro de você. Meu irmãozinho, existem certas coisas na vida que a vitória chama-se fuga. Tá? Existem momentos que a gente vence, mas vence pela fuga. Você diz, padre, isso não contradiz exatamente o que o senhor acaba de dizer na palestra passada, que o senhor falava de coragem? Fuga não é covardia? Fuga não é covardia quando nós falamos da tentação, da luxúria, por exemplo. Cai fora. Entende? Fuja da ocasião. É uma fuga. Aqui a única vitória possível é a fuga. O bom estrategista, o bom general, sabe quando se retirar. Não sei se vocês já ouviram falar daquele romance de Tolstói, Guerra e Paz, né? Ele narra a estratégia do general russo que venceu Napoleão. Como é que ele venceu Napoleão? Napoleão, que tinha uma tropa, um exército muito maior que o dele. Ele se retirou. E a fuga estratégica fez com que Napoleão mordesse a isca e Napoleão marchou triunfante dentro de Moscou. Só que veio o inverno. E quando veio o inverno, foi aí que os russos atacaram e Napoleão, sem mantimentos, sem ligação, sem reforços, saiu em debandada e perdeu a guerra. Quem venceu Napoleão foi o general Inverno. Né? Então, existem certas fugas estratégicas que não são covardia. Com relação a essa realidade, então, da temperança, às vezes é necessário fugir. Claramente fugir. Agora, gostaria de dar algumas dicas para vocês com relação a essa história de temperança. Vejam só. Por causa do nosso pecado original, existe dentro de nós uma lei. A lei da filáusia. Qual é a lei básica da filáusia? É foge da dor, busca o prazer. Essa é a lei básica da filáusia. E a gente vai, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, e nós terminamos nos destruindo com isso. Né? Então é necessário inverter a marcha e então, de alguma forma, nos mortificar, ou seja, de alguma forma abraçar alguma dor, algo de desagradável, não precisa ser dor física necessariamente, mas abraçar alguma dor, mortificar essas nossas tendências de vida para conseguir frear, para que elas não se transformem numa tendência de morte. Então, é necessário uma vida de mortificação. Isso quer dizer o seguinte, 2 pontos, vamos ser bem práticos e sair da teoria. Na prática, quer dizer o seguinte, meus irmãozinhos. Não existe ser humano sem temperança. Não existe carro sem freio, não tem ser humano sem temperança. Se você não tiver um mínimo de virtude de temperança, você irá morrer. É o caminho da morte. Portanto, um pouco de jejum, um pouco de continência sexual é algo básico de todo ser humano que queira continuar vivo. Só que nós cristãos não queremos só aquele nível básico. Nós queremos mais. Nós queremos a vida. Eis que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então nós queremos a vida em abundância. Então precisamos seguir aquilo que nosso Senhor disse. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e me siga. Atenção, meus senhores. Para quem foi que Jesus disse esta frase? Foi para os heróis? Foi para os super santos? Não, ele disse para qualquer discípulo. Qualquer discípulo. E, no entanto, nós estamos vivendo aquilo que hoje de manhã foi proclamado na primeira leitura. Na carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo diz
que existem pessoas que se comportam como verdadeiros inimigos da cruz de Cristo? Somos nós. A nossa sociedade atual, a nossa igreja atual, se comporta como verdadeira inimiga da cruz de Cristo. Ninguém fala mais de mortificação. Ninguém fala mais de renúncia de si mesmo. Ninguém fala mais de carregar a cruz dia após dia. Não, esse negócio, negócio de carregar a cruz é alienação. Não pode. O pessoal da teologia da libertação não quer que a gente se mortifique, porque isso é alienação, carregar a cruz. Nós temos que lutar para fazer a justiça, nada de abraçar a cruz. O pessoal da renovação carismática também não quer que a gente faça mortificação, porque se você aceitar a doença que você tem, os carismas não vão se manifestar, e não vai ter dons de cura, de prodígio, não sei o que, etc. e tal. Então, tanto de um lado como do outro, as duas correntes majoritárias da igreja no Brasil não estão pregando a cruz. É muito raro você ouvir um pregador da renovação carismática falar de cruz. Não sei se já notaram isso. É raro, raríssimo. Um dos poucos que pregava ainda a respeito da cruz de Cristo era o padre Roberto da Toca de Assis. Mas agora não está mais pregando. Acabou. Secou a fonte. Se não for o careca do Paulo Ricardo ficar falando de cruz o tempo todo mundo esquece. Isso estou falando da grande mídia, evidente que isso. Porque vocês sabem, melhor do que ninguém, talvez se você vem de uma diocese super rica, né, em opções, na sua diocese, vamos supor, aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, vocês têm de tudo. Em São Paulo tem renovação carismática, mas tem focolarinos, tem comunhão e libertação, tem Opus Dei, tem o Regnum Christi, tem sei lá que movimentos, e tem muitas opções de movimentos. Mas esse Brasilzão que está lá fora, tem duas opções, geralmente, teologia da libertação ou renovação carismática. Esse é o Brasilzão. Essa é a opção normal do dia a dia do Brasil. Eu me lembro um padre, amigo meu, estava numa diocese, padre Sérgio Costa Couto, lá do Rio de Janeiro. Ele estava visitando uma diocese, celebrou uma missa. E depois que ele terminou a missa, um grupo de senhoras estava lá, né, fofocando assim, falando e olhando para ele, falando e olhando para ele. Até que uma tomou coragem, foi até ele e disse: "Padre, dá licença." Disse: "Pois não. O senhor é da teologia da libertação?" O padre Sérgio disse: "Eu não, Deus me livre." Ela virou para trás e disse: "Gente, ele é da renovação carismática." Porque na cabeça daquelas pessoas só tinha aquelas duas opções. Mas essas duas opções precisam, neste ponto, de uma correção. Veja, eu não estou colocando as duas coisas no mesmo nível, tá? Pelo amor de Deus. Não estou colocando as duas coisas no mesmo nível. Quando eu cheguei de Roma, em Cuiabá, em 1993, tinha 1 ano de padre, fui nomeado interinamente vigário da catedral. Eu notei logo em seguida que eu deveria fazer alguma coisa para trabalhar com a renovação carismática. Porque eu não tinha outra opção. Ou eu ia para a SEBS, ou eu ia para a renovação carismática. Essa é a opção fundamental. Entende? Eu fui e preparei um grupo de acólitos para a catedral. Ensinei liturgia, porque eu sempre fui muito liturgista, né? Fui durante 2 anos diácono no Cabido de São Pedro, quando era arcipreste o cardeal Virgílio Noé, que foi cerimoniário de Paulo VI. Então, liturgia eu sabia. Cheguei lá em Cuiabá e implantei na catedral a liturgia impecável. Mas eu notei uma coisa: os meninos viravam robozinhos, sem espiritualidade. Porque a espiritualidade litúrgica que eu vivia exigia deles uma cultura que eles não tinham. Então eu tinha que dar alguma espiritualidade para eles. Eu olhava para a SEBS, não tinha espiritualidade nenhuma, ali tinha só revolução.
Que opção eu tinha? Era a renovação carismática. São Paulo disse, eu me fiz tudo para todos, glória a Deus, aleluia, vamos lá. E fui trabalhar com os carismáticos. Porque, gente, quando vocês chegarem numa paróquia, vocês têm que entender uma coisa, vocês é que têm que ir ao povo, você não pode ficar na sacristia esperando o povo vir até você. Jesus disse, ide pelo mundo, pregai o evangelho. Então eu não estou dizendo que você está condenado a ser da renovação carismática, mas não é isso. Eu não me considero da renovação carismática, não é a minha espiritualidade pessoal. Mas eu sei falar uma língua que o pessoal da renovação entende. Entende? Eu que tenho que falar a língua que o povo entenda. Não é o povo que tem que mudar de cultura para vir falar a minha língua. Então eu me fiz tudo para todos, vamos falar a língua deles. Porque na renovação carismática existe um povo de Deus que está sedento de formação. Está sedento de receber coisa sólida, porque para eles já chega de emocionalismo. A maior parte das pessoas que estão na renovação já há 5, 10 anos, já estão até aqui de emoções. Chega. Eles veem que não conseguem mais produzir aquele nível de emoções, de adrenalina, né, em todos os grupos de oração, e querem alguma coisa de sólido com a qual eles possam viver no dia a dia. Quer dizer, é um terreno propício para você dar a eles formação e explicar, ensinar um caminho de uma espiritualidade sólida. Entendeu? Mas fecha parênteses. Voltemos à história que esses dois grupos, Renovação Carismática e Teologia e Libertação, tornaram-se inimigos da cruz de Cristo por razões diferentes. Por razões diferentes, os dois não querem falar de cruz. A Teologia da Libertação não quer falar de cruz porque é alienação, o povo vai deixar de se engajar no sindicato de luta de classes. A Renovação Carismática não quer falar de cruz porque senão o povo vai se acomodar e vai deixar de clamar os dons do Espírito Santo, as curas, os prodígios, os dons, os milagres, os carismas. E cadê os cristãos? Ou seja, Nosso Senhor disse, toma a tua cruz dia após dia. Jesus não disse assim, olha, quem quiser ser herói, toma a cruz. Quem não quiser ser herói, vem assim mesmo, não tem problema não. Ele não disse isso. A mortificação e a cruz faz parte da nossa vida de cristãos. Nós precisamos abraçar a cruz no dia a dia. Agora, se isso é verdade para o cristão comum, os senhores imaginem qual é a verdade de um sujeito que se dispõe a viver o celibato. Gente, é da natureza de 30 toneladas de aço que ele fique no chão. Mas o avião voa. É da natureza de um rapaz que ele vá para a cama ter relações sexuais. Agora, você está se propondo um negócio extremamente difícil, chamado celibato, que não é solteirice. Está entendendo? Não é ser solteiro. O que é o celibato? Repito, o celibato é uma forma de amar. Amo, mas não sou dono. Eu tenho que usar. Nosso Senhor não quer que nós joguemos fora nenhum átomo de nossa energia sexual. A nossa energia sexual deve ser toda usada, consumida no amor. Nós precisamos usar essa energia, precisamos integrá-la dentro do projeto de Deus. O celibato não é uma castração. O que é a castração? Castração é você cortar essa energia e jogar fora. Nós não cortamos a energia, nós pegamos essa energia e a transformamos em algo superior. Mas como é possível isso? Só é possível se você tiver alguma vida de mortificação. Agora não se preocupe. Para aqueles que estão preocupados com o sofrimento, deixa eu dizer uma coisa para você ficar tranquilo. Se você não quiser abraçar a cruz, não tem problema, ela cairá em cima de você. Está entendendo?
Das duas, uma, ou você abraça a cruz e caminha para a ressurreição, ou você morrerá esmagado pela sua cruz, porque ela virá. Os pagãos sofrem, os cristãos sofrem. Diferença, os cristãos sofrem com um sentido. Sofrem com um sentido, tem uma razão de sofrer. Sofrer por amor a Deus. Não é que nós gostamos de sofrer, nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta de sofrer. O cristianismo não é um masoquismo. Você está entendendo? O cristianismo não é um masoquismo, mas nós precisamos inverter a lógica do foge da dor e busca o prazer. Por quê? Porque essa é a única forma de amar. Voltamos àquela virtude primária, principal, a caridade. O que é amar? Nós não sabíamos o que era o amor. Nós descobrimos o que era o amor quando Jesus morreu na cruz por nós. Se revelou o amor. Durante séculos e séculos, os namoradinhos cantavam o amor, mas ninguém sabia o que era direito. Até que o amor veio, se fez carne e se revelou. Amar é morrer, para que o outro seja feliz, tenha vida em abundância. Amar é isto, é dar a vida. Agora me pergunte, me diga lá, meu irmãozinho, como que você pretende dar a vida numa cultura analgésica? Como é que você quer se entregar, morrer pelo outro? Amar é isso. Como é que você quer morrer, mas não quer se mortificar? Está entendendo? Veja, o cristianismo não é um dolorismo, não é que nós gostamos de sofrer, nós não gostamos de sofrer, mas é necessário muitas vezes abraçar a dor para aprender a amar. Isso aconteceu na minha vida muitas vezes. Eu não sou exemplo para ninguém, mas estou agora exemplificando. Vou exemplificar. Não sou exemplo, os exemplos são os santos. Eu sou um cafajeste, mas exatamente por isso eu vou dar o exemplo, porque já que eu sou um cafajeste, se eu der o exemplo de um santo, você vai dizer, mas era um santo. Se eu der o meu exemplo, você vai dizer, se até o Paulo Ricardo conseguiu, misericórdia, todo mundo consegue. Né? Então, acho que eu sou um exemplo mais próximo de você. Tá? Eu agora fui transferido do seminário. Sair do seminário me custou muito. Porque eu amava aquele seminário. Depois de 15 anos, o cachimbo entorta a boca e a gente aprende a amar o seminário. Mas não foi exatamente sair do seminário que me fez sofrer tanto. O que me fez sofrer, e o que está me fazendo sofrer nos últimos tempos, é uma série de perseguições, que não vou entrar aqui em detalhes, porque elas ainda estão acontecendo no dia a dia. Uma série de perseguições, porque vocês sabem muito bem que essa raça chamada padres, nunca se ouviu falar que padre caluniasse alguém, né? Nunca se ouviu falar que padre traísse, caluniasse, armasse cama de gato e quisesse destruir alguém. Porque nós padres, né, Jesus, Maria e nós padres sem o pecado original. Né? Pois bem. Então, agora está aí acontecendo o sofrimento. Quando você é visitado pelo sofrimento, só tem uma saída. Faça penitência. Aumente o sofrimento. Por quê? Porque se você é visitado pelo sofrimento e você fica esperneando e dizendo, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, o sofrimento aumenta mais ainda. Mas se você é visitado pelo sofrimento e você se mortifica, se você abraça o sofrimento, se você aumenta o sofrimento, estou sendo caluniado? Muito bem. Então, vamos fazer jejum. Vamos fazer penitência. Vamos rezar de joelhos. Estou dando exemplo de coisas que não necessariamente eu faço essas coisas todas, tá? Mas vamos rezar de joelhos, vamos ao silício, vamos aplicar a disciplina. Sabe o que é aplicar a disciplina? Coro.
Entendeu? Se flagelar. Só para quem por acaso quiser aplicar a disciplina em si mesmo, uma irmã carmelita, num dos tantos retiros que eu preguei para as carmelitas, uma irmã carmelita me disse uma vez: padre, não aplique a disciplina no tórax, porque prejudica os pulmões. Nosso Senhor, quando nos fez uma parte do corpo própria para bater. Aquela que sua mãe usava quando você era pequena. Está entendendo? Quem não entendeu ainda, aquela sobre a qual você está sentado. Aplicar a disciplina. Dormir no chão. Meus irmãos, nós, padres, éramos homens de mortificação antigamente. Agora somos um bando de palermões, de poltrões, de gente lerda, comodistas. É isso que nós somos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas chegavam num grupo de homens e queriam descobrir quem era padre e quem era seminarista para levar para o campo de concentração, sabe o que eles faziam? Estavam lá os padres seminaristas disfarçados, né? No meio dos homens. Qual deles é padre, qual deles é seminarista? Vamos ver. Soldados, olhem os joelhos. Pedia para os homens todos levantarem as calças. Os que tinham calo no joelho eram padres e seminaristas. Eu pergunto quantos padres iriam para o campo de concentração hoje em dia. Não tenha medo de ter calo nos joelhos. Você vai ser padre, você precisa ser um homem de Deus. Faça penitência. Faça penitência por quê? Porque quando você... Isso é como um músculo que você exercita. Vocês fazem exercício, esporte. Aliás, o esporte é uma penitência saudável. Tá? A penitência é saudável. Fazer esporte. Quando você exercita um músculo, o músculo da força de vontade, de aguentar uma coisa que está incômoda, não é? Existem esforços no esporte que são incômodos, não é verdade? Você passa por aquele incômodo, você quer parar de correr, mas você sabe que você tem que correr mais. Você tem que aguentar aquela dor, aquele momento de estresse do esporte. Você vai levantar um peso, né? É um momento de força de vontade, de estresse. Então ali você abraça algo desagradável. Quando você exercita o músculo da força de vontade para abraçar algo que você não quer fazer, a sua alma está abraçando a cruz. E então, porque você abraçou a cruz, você se torna mais disposto a morrer pelo outro. É simples. E o que é pior, sabe o que é? Funciona. Mas não funciona porque eu inventei, funciona porque milhares de sacerdotes mais santos e mais sábios do que nós viveram isso antes. Quem somos nós, gente, para agora inventar o caminho do sacerdócio? Quem você acha que você é, cara? Desconfia, meu. Agora quer inventar o sacerdócio, a gracinha, inteligente, a fofurinha, quer inventar o sacerdócio. Aí lá vai o cara, diz que é padre, não sai da academia, bombadão, né? Usando camisete. Você sabe o que é camisete? É uma camisa com cinturazinha assim, com o ombro cortado aqui em cima para a manga salientar os músculos, gola alta, calça justa, como a justiça divina. E o cara acha que é padre. Um monumento de carne. Quer inventar o sacerdócio. E acha que o celibato vai dar certo. Isso aqui é o pior. Aí você diz, meu irmão, não faça isso. Você é muito preconceituoso, fica me julgando. Mas como julgando Jesus Cristo?
Se eu de batina já tenho que me segurar com celibato, você desse jeito, misericórdia. Gente, nós precisamos nos mortificar, porque este é o caminho de santos sacerdotes antes de nós. Não tenha medo de fazer penitência. Eu não estou mandando você estragar sua saúde. Não estraga a saúde. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Não é? Eu sei que, por exemplo, alguns jovens, não estou falando de seminaristas, porque é evidente que isso nunca acontece no seminário. Né? Alguns jovens têm um problema com masturbação. Pode rir, isso acontece no seminário. Né? O problema da masturbação, por mais que você queira se livrar disso, existe toda uma coisa positiva, não é verdade? A gente poderia pregar sobre isso, que é usar a energia sexual de forma positiva. Você vai e se entrega na pastoral, você vai e se joga de cabeça na vida de oração, você vai e morre pelo irmão, etc, etc. Mas existe uma coisinha que é o problema do principal órgão sexual do ser humano, chamado cérebro. Tem dias que por causa da sua alimentação, ou por causa do repouso que você teve, ou sei lá, porque a conjunção de Marte com Júpiter está dando alguma influência nos seus hormônios, né? Tem dias, vamos ser sinceros, e eu preciso ser sincero com vocês, tem dia, meu irmãozinho, que nós estamos subindo pelas paredes, é ou não é verdade? Tem dia que você sabe que se você for tomar banho vai ser um desastre. É hoje. Entendeu? Você sabe disso, você se conhece, você vê o movimento do seu corpo. Eu estou falando dessas coisas de forma bem clara, porque eu acho que é uma caridade para com vocês falar essas coisas de forma bem clara. Meu irmãozinho, no dia que você estiver subindo pelas paredes, faça o seguinte exercício. Vá para a sua cela, num momento de discrição. Arreie as suas reverendíssimas calças, pegue o cinto, por cima da cueca mesmo, manda ver. Não precisa fazer marcas no corpo. Não é preciso você se mutilar, prejudicar a saúde, nada disso. Você sabe daquelas chicotadinhas sem graça, ardidas, entendeu? Que não deixa nenhuma marca. Mas a coisa é desagradável. Ora, o seu cérebro está funcionando numa direção. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Você, ao dar aquela lapada, como dizem os nordestinos, ao dar aquela lapada no seu reverendíssimo traseiro, você está invertendo a coisa. Não sei se você já fizesse... Vou dar um exemplo. Não sei se já fizeram essa experiência. Você está com vontade de espirrar. Está na capela em silêncio, ninguém ouve nada. E você está com vontade de espirrar. E você não quer espirrar, você quer segurar aquele espirro. Você vai experimentar, morde os lábios até provocar uma pequena dor. Aquela pequena dor manda uma mensagem de urgência para o seu cérebro. E o cérebro esquece do espirro. É verdade. É real. Por quê? Porque a dor é uma mensagem urgente e o cérebro se esquece que ele estava querendo espirrar. Quando você aplica a disciplina, você está dizendo para o seu cérebro, olha, tem alguma coisa mais urgente do que sexo. E você reverte. Eu sabia que esse padre Paulo era radical demais. Olha aí. É um masoquista.
é um radical. Esses padres conservadores deviam ser todos expulsos da igreja. Meu irmãozinho, são 2000 anos de sacerdócio. A igreja sempre usou este método da disciplina, que saiu da moda. E pelo que me consta, parece que não está funcionando a moda. Porque o pessoal não está mais segurando o celibato. Antigamente funcionava. Está entendendo? Se você quer ser celibatário, mas você não quer fazer um jejum moderado, não um jejum que prejudique a saúde, pelo amor de Deus. Um jejum moderado. Comer coisas menos saborosas, mas mais saudáveis. Você pode comer as coisas com açúcar? Como assim? Tira o açúcar. Não vai fazer falta. Entende? Coisas que você gosta muito. Refrigerante. Eu nunca vi um ser humano morrer por falta de refrigerante. Hã? Você tira as coisas. Você se mortifica. Como é possível você querer se deter diante de uma mulher se você não é capaz de se deter diante de uma cuia de sorvete? Como é possível você não querer ter relações sexuais se você não é capaz de se frear na frente de um copo de Coca-Cola? Como é possível? Se você quer viver o celibato, você precisa se mortificar. Repito mais uma vez, para que não me acusem, sem prejudicar a saúde, mas fazer penitência, se mortificar. Aprenda isto. Homens mais santos e mais sábios do que nós viveram isso antes. Porque a coisa não é sentir a dor pela dor. Entende? Chega a dizer que se você é masoquista, se você, por exemplo, aplica a disciplina em você, você entendeu o que é que aplica a disciplina, né? Se você aplica a disciplina em você e você sente um prazer, pare, você é masoquista. Entende? Pare imediatamente. Tem alguma coisa errada com você. Essas coisas funcionam porque elas são ruins, entendeu? Funcionam porque são desagradáveis. É por isso que funcionam. São duas coisas que a gente tem que cuidar na vida ascética. Primeiro, de não começar a sentir prazer com aquilo que é doloroso. Mas isso é relativamente raro. Outra coisa é a gente não começar a transformar em vaidade aquilo que para nós é para nossa salvação. É importante você não mudar o seu conceito de você mesmo. Eu peço desculpas dos ouvidos mais castos que estão aqui, principalmente a senhora, mas eu vou usar um palavrão terrível. Porque a senhora sabe que para falar com homem, só linguagem de sargento. Entendeu? Então a gente precisa falar palavrão. Como fica muito feio os formadores daqui falar palavrão, eles me contrataram para vir lá de Cuiabá falar palavrão. Então, porque aí eu falo palavrão e saio correndo e não tem consequências. Então a história é a seguinte. Vamos supor que você já tenha se masturbado. Porque não é uma coisa óbvia, existem pessoas, vocês não atendem confissão, não sabem disso, mas nós padres que atendemos confissão sabemos, existem numerosos rapazes que jamais se masturbaram em toda a história da sua vida. Tá? Não pensem que é uma coisa óbvia. Existem numerosos rapazes que jamais fizeram isso. Mas tudo bem. Vamos supor que você já tenha se masturbado. E que faz 10 anos desde a sua última masturbação. Me desculpe. Diante de Deus, olhe para você e diga: Senhor,
tende piedade de mim, porque eu sou um sem vergonha de um punheteiro. Desculpe o palavrão, mas você precisa se xingar. Eu sou um safado. Eu preciso ter este conceito de mim. Por quê? Porque não adianta nada você ficar se flagelando, fazendo penitência, vivendo a castidade e ser um anjo de soberba, um Lúcifer, se achando melhor do que os outros. Cuidado, porque a vaidade e o orgulho são pecados muito mais graves do que a luxúria. Muitas vezes tem seminaristas que são talentosos, os danados, né? Gente boa, tem virtudes, são inteligentes, sabem falar bem, se destacam diante dos outros, são líderes, aí vem se confessar e diz: padre, eu não consigo me livrar da masturbação. Eu digo: meu filho, eu não sei qual é o desígnio de Deus, mas eu sei de uma coisa, concretamente. Hoje a masturbação é o único pecado que impede você de se transformar num anjo de soberba. Então eu louvo a Deus por cada queda que você tem, porque Deus está salvando sua alma. Mas como, padre? Deus quer que eu peque? Não, Deus não quer que você peque. Deus permite o pecado porque sabe que por causa dos seus talentos, por causa daquilo que você tem de positivo, se você não caísse clamorosamente, vergonhosamente, você hoje seria o sujeitinho mais convencido, soberbo, arrogante da face da terra. Então, quer se livrar da masturbação? Faça uma coisa, meu filho. Seja humilde. E Deus se livrará você dessa miséria. Porque enquanto isso, Deus permite que esse espinho esteja na sua carne. Para que você se salve. Então, tenhamos um conceito real de nós mesmos. O que é a humildade? Outra virtude, né? Que não tratamos aqui. A humildade é a verdade. E o que é a verdade? A verdade é quando nós nos colocamos diante de Deus. Veja, você é mais inteligente do que o seu colega de sala. Você tirou uma nota maior do que ele. Você teve um desempenho acadêmico melhor do que o dele. Você, quando vai na pastoral, as pessoas ficam ao redor de você e deixam ele de lado. Você é o tal, você é o cara. Até fisicamente você é mais bonito que aquele monstrinho. Você é o ó do Borogodó. Mas o que é isso diante de Deus? Nada. Nada, 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 nada. Se você se compara com seu irmãozinho, você pode até ser soberbo. Mas se você se compara com Deus, meu irmão, a humildade é uma virtude que a gente só pode viver diante de Deus. Pega a tua inteligência, suas notas, né, maravilhosas. Pega a tua inteligência, agora se coloca diante da inteligência de Deus. Pega a tua inteligência. Pega o teu talento, pega os dons que Deus te deu e coloca isso diante de nosso Senhor. A santidade que você tem, coloca diante da santidade de nosso Senhor. Misericórdia, nós somos um átomo, um nada. Nada. E a soberba vai embora. Então, cuidado com a ascese, para que ela não se transforme em vaidade. Onde você sai por aí ostentando vaidosamente os seus joelhos calejados, vamos supor, achando que você é o tal. E com isso você se perde. Está entendendo? Muito cuidado. Mesmo assim, insisto. Homens mais santos e mais sábios do que nós trilharam um caminho de penitência, de ascese e de mortificação. Não desprezemos os seus exemplos. De nossa parte,
queiramos ser padres sem grande originalidade. Vocês sabem que a vaidade está aí o tempo todo, nos tentando. É uma tentação contínua. A vaidade é como uma cebola. Quando você acha que descascou, tem outra casca. Então, como é que a gente faz para se livrar da vaidade? Existe uma coisa que é a história de tantos padres que vieram antes de nós. Eu já partilhei isso em algumas palestras minhas, mas como é uma coisa que me alimenta muito, eu faço questão de repetir muitas vezes, que é o seguinte. Eu imagino o cemitério de Cuiabá daqui a 150 anos. Daqui a 150 anos, chega uma família, o pai, a mãe e uma menininha. Eu não sei porquê, eu sempre imagino uma menininha. E a menininha, diante do túmulo, do meu túmulo, ela está aprendendo a ler, ela soletra o meu nome, Padre Paulo Ricardo. Papai, quem foi esse padre? E o pai dá de ombros e diz, minha filha, eu não sei. Foi um padre qualquer. Mas sem que eles saibam, eles creem, porque um dia eu preguei o Evangelho. E alguém se converteu. E transmitiu a fé para outra pessoa. Que transmitiu para outra pessoa. Que transmitiu para eles. Que transmitiu para a filha. Isto que parece uma ficção científica é a história, é a biografia verdadeira e fiel de milhares de sacerdotes que hoje jazem nos seus túmulos. Se nós estamos aqui, se nós cremos, é porque esses milhares de padres anônimos e desconhecidos um dia foram fiéis, um dia pregaram o Evangelho, um dia fizeram jejum, aplicaram a disciplina, um dia usaram silício, um dia dormiram no chão, um dia fizeram algo de ascético e mantiveram suas promessas. Esse é o caminho. Ele não precisa ser inventado. Ele foi vivido por milhares de homens antes de nós. Nós não precisamos inventar nenhum caminho. Portanto, nos livremos da vaidade. Nos livremos da vaidade de ser especiais. E sejamos um padre comum. Tão comum. É tão comum. Infelizmente, o padre comum virou raro, ficou raro. Está ficando raro nos nossos dias. Mas graças a Deus essa geração está aí. E a minha grande esperança está nesta geração de jovens sacerdotes e de jovens seminaristas, jovens vocacionados, que se dispõem agora a ir lá buscar no lixo aquilo que jogaram fora. Jogaram fora a batina, vamos lá buscar. Vamos pôr a batina de volta. Jogaram fora o jejum, vamos lá buscar. Jogaram fora a ascese, vamos lá buscar. Jogaram fora a liturgia das horas, vamos lá buscar. Ah, padre, mas a liturgia das horas é pesada. Meu irmão, santificou a tantos, não é possível que não seja caminho de santidade para você também. Ah, eu não gosto de rezar o terço. Mas misericórdia, meu irmão. Tantos rezaram e se santificaram, reza também. Ah, mas para que fazer visita ao Santíssimo e rezar diante do Santíssimo Sacramento? Mas não inventa um caminho, não invente um caminho. Mas padre, ninguém na minha diocese faz isso. Eu sei, meu irmão, mas nós temos nas nossas costas milhares de padres. Isso quer dizer que nós somos maioria. Nós somos maioria. Conosco, lutando, estão os nossos irmãos que já estão lá no céu triunfando. E venceram, e chegaram lá, e salvaram suas almas, e salvaram tantas almas. Isso quer dizer que os padres fiéis sempre são maioria. Por mais que você seja só você na sua diocese. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Depois, nessa coisa de castidade,
uma coisa muito importante, o tempo já está se concluindo, mas eu não posso deixar de falar isto. Uma confiança imensa na intervenção da Virgem Maria e do seu santo anjo da guarda. Não pense que as tentações sexuais pelas quais você passa são somente tentações dos seus hormônios, dos seus pecados. São ataques do inimigo também. Quais tentações que você viveu aqui, nesse mundo, e foram demoníacas, e quais foram tentações dos hormônios, e quais foram tentações de sei lá o quê, isso daí você vai descobrir no céu, aqui não interessa. Por ora, nos basta saber o seguinte: Deus nos ama, o diabo nos odeia. E ele ataca. Se você quer saber um lugar onde os demônios estão, chama-se seminário. Seminário. A visão de São Bento no mosteiro, Deus deu a ele o carisma de ver os diabos, os demônios. Ele via 2 monges trabalhando e o diabo lá cutucando os dois para um ficar com raiva do outro. O monge lá rezando na capela e o demônio cutucando para ele se distrair. Um outro lá falando com o superior e o demônio cutucando para ele desobedecer. Aí depois ele foi na cidade. Quando chegou na porta da cidade, estava lá o diabo sentado feliz da vida de perna para o ar, tomando água de coco na sombra. E São Bento olhou para ele e disse: escuta, lá no mosteiro vocês são tão ativos, por que aqui na porta da cidade você está aí sem fazer nada, de perna para o ar? E então o demônio respondeu para ele: é que aqui já está tudo dominado. Aqui já é meu. É no mosteiro, é no seminário que está a peleja. É lá que está a luta. Então saibam que nós somos atacados pelo demônio. Tenha confiança no seu santo anjo da guarda. Porque o seu santo anjo da guarda, vocês sabem como é que os anjos agem em nós. Os anjos agem em nós na nossa fantasia. Tanto os demônios como os anjos bons. Com a diferença: os demônios não respeitam nossa liberdade. Eles agem na nossa fantasia e ficam instigando a nossa fantasia sem a nossa permissão. Enquanto os nossos anjos nos respeitam. Porque eles são como Deus, respeitam a nossa liberdade. Então, se você invocar o seu santo anjo, ele virá em seu auxílio. Se você não invocar, ele não virá. Ele respeita você. Se você confia no seu anjo da guarda 20%, ele te ajuda 20%. Se você confia 80%, ele te ajuda 80%. Se você confia 100%, ele te ajuda 100%. Faça essa experiência. Quantas vezes já aconteceu? Eu estou dirigindo o carro. Me vem aquele assalto de um pensamento pornográfico. Pedir: meu santo guardião, socorrei-me. E o pensamento sai como se fosse tirado com a mão. Nem sempre funciona assim. Mas muitas vezes funciona assim. É sinal de que é um ataque demoníaco. E não funciona só com a castidade, não. Funciona com outras coisas. Esses dias agora, sexta-feira passada, eu fui me deitar depois do almoço. E depois do almoço, eu tinha recebido uma série de notícias negativas e de coisas, etc, etc. A imagem que me veio foi de cães raivosos ao meu redor, querendo me estraçalhar. Aquela angústia, aquele desespero. Eu clamei pelo meu anjo da guarda. Socorrei-me nessa luta. Gente, não é mágica, mas é um negócio que funciona. É como se tivesse tirado aquele sentimento com a mão. A paz que veio imediatamente. Imediatamente, uma coisa assim, não foi 5 minutos depois, foi imediatamente. Agora você peça com confiança e com fé. Se sirva do seu anjo da guarda. Ele é muito maior do que você, ele é superior a você, está do seu lado,
Peça socorro, peça ajuda, e peça ajuda à Virgem Santíssima. Se confie a Nossa Senhora. Clame, peça. Mas é preciso um movimento da alma, está entendendo? Não é um negócio automático. Eu fui lá de manhã, consagrei os meus olhos, minha vida, todo o meu ser a Nossa Senhora, pronto, acabou. Magicamente. Já consagrei e acabou. Não! Você consagrou, mas nos momentos de angústia e de ataque, peça o socorro da Virgem Maria. Peça o socorro do seu anjo da guarda. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Então, meus queridos, acho que falei demais, mas em todos os casos, espero não tê-los escandalizado com alguns exemplos, com as maluquices que eu falo, me desculpem, né? Mas é o anormal do Padre Paulo, você põe um véu de caridade nisso tudo e esquece, né, as bobagens que eu disse e fique com as coisas boas. Em resumo, nós estamos numa luta. Nós vimos lá com a coragem. Nesta luta é necessário também o treinamento e a virtude da temperança. O soldado, antes de ir para a guerra lá, ele tem que também tem que treinar, tem que exercitar. É a virtude da temperança. Você tem que fazer um pouco de ascese, você tem que ter esta ascese para que no momento do ataque você esteja pronto para reagir. Tá? Tudo isso guardando as devidas proporções, sem exageros, obedecendo ao seu diretor espiritual, que irá conduzir você com muita tranquilidade, para não cair em exageros, não prejudicar a saúde e não se desequilibrar. Fugindo da vaidade e seguindo o caminho. Então, quero agradecer a vocês, né, pela paciência, pelo convite, me colocando à disposição sempre que vocês quiserem um maluco lá de Cuiabá, né? Estamos aí à disposição. Não sei se tem mais alguma coisa. Um pouco de tempo para perguntas. Sim, então tem ainda um pouco de tempo para perguntas. Enquanto vocês vão pensando a pergunta, eu vou concluir aquela pergunta de ontem, tá? A questão dos carismas que ficou para responder. O que é que eu acho dos carismas da renovação carismática? Para fazer uma resposta bem breve de um assunto, de um assunto bem comprido, a resposta é a seguinte. Vejam, primeira coisa, qualquer discussão teológica a respeito dos carismas deve partir do pressuposto de que eles existem. Por quê? Porque isto é uma questão de fé. Eles estão lá no Novo Testamento, não é? No Novo Testamento existe dom de cura, no Novo Testamento existe o dom de línguas, no Novo Testamento existe o dom de milagres, no Novo Testamento existe a profecia, no Novo Testamento existem todos os carismas. Estão lá. Eles existem e eles são possíveis. Se antes de discutir a coisa você já parte da falta de fé de que isso não existe, acabou a discussão. Não tenho que discutir com você, você não é católico. Os dons místicos e carismáticos existem. Problema. Eles são do jeito que a renovação carismática diz? Ponto de interrogação. Aí é que está a discussão. A discussão está no fato de que existe uma certa falta de sintonia entre aquilo que na tradição mística da Igreja os santos nos deixaram e aquilo que se vive na renovação carismática no dia a dia. E onde é que está a falta de sintonia? Está no seguinte: a renovação carismática, por influência pentecostal, ela exagera nas emoções. Aqui está o problema. Pela tradição mística da Igreja, as emoções na vida espiritual valem muito pouco. Elas são ainda o nível de quem está engatinhando, de quem está no início.
quem depende de emoções ainda está no início. Para você entender do que é que eu estou falando, vocês imaginem dois namoradinhos namorando, acabaram de se conhecer, aquele fogo, aquela beleza. Eita, nós, hein? Aquele fogo. Qual é o maior amor? Desse casal de namorados que acaba de se conhecer? Ou daquele casal que está casado há 50 anos? Que não tem mais aquele fogo todo, mas que quando um morre, o outro morre logo em seguida, porque a vida já não tem mais sentido sem o outro. Qual é o maior amor? Está entendendo? Na vida mística é assim. As emoções passam. As emoções evaporam. É como um copo de champanhe. Aquela tonturinha é gostosa, mas passa aquele negócio. Entende? Passa. Então, o problema é que, por falta de orientação, e aí já a culpa é nossa, dos padres, por falta de orientação, a renovação carismática muitas vezes insiste excessivamente nesta coisa de emoções, de arrepios, de sentimentos, não é? De choros, de manifestações emocionais, e isso daí não é tão deletério assim, mas é ruim, porque vai passar. E quando passa, muita gente acha que tem alguma coisa errada. Eu não estou sentindo mais nada. Mas você não sabia que ia passar? Entende? É como quantas confissões eu já atendi de casais recém-casados. O rapaz vem lá desesperado na confissão. Padre, eu acho que eu me casei com a pessoa errada. Por quê, meu filho? Porque, padre, eu não estou sentindo mais a mesma coisa por ela. Mas você não sabia que ia acabar? Você não sabia que passa esse negócio? O amor não é isso. O amor não é esse sentimento. O pessoal até fala assim, né? A linguagem hoje em dia é essa. Ah, padre, eu me enganei com relação ao sentimento. Eu não tenho mais o sentimento pela pessoa. Não usa mais nem a palavra amor. A palavra amor desapareceu. Você fala assim, sentimento. Né? Não tenho mais o sentimento. Mas não tem que ter sentimento, Jesus Cristo, nosso Senhor crucificado. O amor é Cristo crucificado. Que sentimento tinha ele? O que é que Jesus estava tendo na cruz? Arrepios místicos? Não. Ele estava se sentindo abandonado por Deus. Abandonado, aridez total, mais profunda e terrível. Mas o amor se manifesta ali. Então, vejam, eu não vou entrar aqui em detalhes. Por exemplo, será que o dom de línguas é do jeito que o pessoal da renovação carismática aplica aqui no Brasil? Porque, aliás, deixa eu falar para vocês, o negócio renovação carismática não é um fenômeno igual em todos os países, hein? Não é igual em todos os países. O dom de línguas é vivido no Brasil de um jeito que não é vivido na França, que não é vivido na Itália. Pera lá, o negócio não é assim, não. Você conhece o que está aqui. E o que está aqui não é universal. Aqui no Brasil, o fulano pega o microfone, vamos agora rezar na língua dos anjos, todo mundo. E de repente aquilo é dom de línguas. Mas será que é isso? Será que é assim? Entende? Então, o que é que eu devo dizer? Como católico que sou, existe o dom de línguas. O dom de línguas é um dom de orar para além das palavras. Orar sem palavras. Uma oração que sai do coração e vai para a boca, sem passar pelo cérebro. Esse dom existe. Ponto. Como ele deve ser usado, com que propriedade, com que frequência, entende? O dom de milagres, o dom de cura. É tudo isso que se faz, porque, por exemplo, grupo de oração. Ah, se um grupo de oração não acontece milagres e curas, então o grupo de oração não valeu a pena. Mas não era assim no início da renovação carismática. Que história é essa? Quem obriga Deus agora a curar com data e horário marcado? Entende? Então os carismas existem.
Nós precisamos crer que eles existem, porque eles estão no Novo Testamento. Agora, que eles sejam desta forma, isso daí nós podemos fazer um discernimento, pedir a Deus um outro carisma chamado discernimento dos espíritos, né? E quem sabe ver se realmente é Deus que está agindo ou se é muitas vezes equívoco, sentimentos desorientados, vaidades, confusão, etc. Aí, a partir daí, a gente pode fazer algum debate. Padre, desculpe. Eu sou Paulo César, da Diocese de Estância, em Sergipe. Talvez fujamos um pouco do assunto, mas tudo bem. Nós vemos muito, nas paróquias principalmente, às vezes absurdos em sentido de doutrina, de teologia, e principalmente em sentido de liturgia. Erros absurdos. Tá. E quando questionamos, às vezes, ou tentamos dar uma pequena orientação daquilo que nos cabe, daquilo que sabemos, a resposta, muitas vezes, dos padres é aquela frase básica e famosa: prefiro errar com a igreja. Tá. E a minha pergunta é dupla. O que significa esse errar com a igreja, se é que existe? E o que está, na verdade, por trás desse fenômeno, onde muitas vezes os sacerdotes se escondem para fazer daquilo que a igreja tem 2000 anos construído, fazer o seu? Bom, veja, nós temos que ter paciência com a situação eclesial atual, porque nós estamos vivendo um período de transição. A gente não escolhe o tempo da história em que a gente nasce, a gente recebe de Deus isso. E o nosso tempo, o tempo no qual nós nascemos, é um tempo meio confuso. O que é que está acontecendo? O que acontece é que houve, concretamente, uma má aplicação da reforma litúrgica. Ou seja, eu não estou entrando aqui na discussão com relação ao missal de Paulo VI. Eu estou aqui dando por descontado que o missal de Paulo VI está bem feito. Poderíamos discutir se poderia ter sido feito de outro jeito, sim, não, talvez, mas esquece. Já que seu negócio é errar com a igreja, então vamos ficar com o missal. Né? Então, eu tenho um missal na mão. Gente, celebrar missa é muito fácil. É ler o preto e fazer o vermelho. Nada mais, nada menos. É muito simples. Só que nós temos que mudar uma mentalidade que está dentro de nós. Porque eu sou padre há 18 anos. Vou fazer 19 anos de padre. E eu devo dizer para vocês que nesses 18 anos eu já fiz muita estripulia no altar. Muita coisa errada no altar. Por quê? Porque eu fui formado num seminário. E certas horas você se sente compelido a falar. Entende? A ter que inventar alguma coisa, porque você vê que cada padre inventa a sua durante a missa. E se você não inventa, você se sente meio complexado e inferiorizado. Tem alguma coisa errada, minha missa foi muito seca, minha missa foi muito vazia, o que é que eu fiz? Entende? Então, quando a gente cresce nesta mentalidade, é difícil. Aí, eu vejo que de uns anos para cá, eu fiz o firme propósito de calar a boca durante a missa e só falar na homilia. Eu devo dizer que no início foi difícil. Mesmo eu convencido de que esse era o caminho, no início é difícil. Por quê? Porque parece que se tornou uma lei. Certas coisas no Brasil se tornou lei não escrita. Por exemplo, comentário na missa. Comentário parece o 8º sacramento, não pode deixar de existir dentro da igreja. Você faz uma missa sem comentário, você diz, que não teve um comentário na missa. Agora, o problema é o seguinte, o comentário ele começou bem intencionado, mas hoje em dia eu pergunto, quem é que presta atenção em comentário? Comentários são aqueles segundos em que você desliga e fica esperando começar a leitura. Entende?
a missa fica tão mais bonitinha sem interrupções. Né? Direta. Uma missa reta, tranquila. Mas a equipe de liturgia, se ela não preparar o comentário dela, não teve preparação. Essa missa não foi preparada. Entende? Existem coisas que vão se tornando leis não escritas na cabeça das pessoas. Então, primeira coisa com relação a essas pessoas, uma certa compreensão. Porque nós estamos num ambiente onde você vê todo mundo fazendo a mesma coisa. Não é todo mundo que tem personalidade suficiente para nadar contra a maré. Entendeu o problema? Por exemplo, tem padres que, na diocese de vocês, vamos supor que os padres não usam clergyman. Aí, o que acontece? Tem padres que chegam lá até querendo usar clergyman, mas vão ser motivo de chacota, de pressão, etc, etc, e ficam lá esperando. Aí você chega usando o clergyman, ele até toma coragem, tem mais um, então vai e põe. Entende? Nem todo mundo tem personalidade forte o suficiente para enfrentar, nadar contra a maré. Então, uma certa paciência com essa transição que nós estamos vivendo aqui. Aquilo que o Papa espera de nós é o quê? Que nós recebamos a liturgia da igreja e vivamos a liturgia da igreja como ela está no missal. Essa é a primeira coisa. Então, lê o preto, faz o vermelho e está bem feito. Não é? Essas manias, essas modas, etc e tal, com a graça de Deus irão passar. Mas tenham paciência com quem foi formado e educado durante 30, 40 anos nessa mentalidade. Está entendendo? Não vamos anatematizar e condenar padres bem intencionados que vivem assim. Porque eles foram formados assim, eles não conhecem outra coisa, eles não sabem outra coisa. Então, muito cuidado com essa coisa né? Porque tem que ver se a pessoa com a qual eu estou falando está pronta para receber aquilo. Então, como eu acredito que é de pequenino que se torce o pepino, a minha grande esperança está na nova geração. Que a nova geração venha aplicando o missal tal qual ele foi colocado. Quantas vezes eu celebrando missa lá na Catedral de Cuiabá, termino a missa, eu vou lá cumprimentar o povo na porta da igreja, aí chega alguém de fora e diz: Padre, a sua missa é linda. Eu digo: é a missa do missal. Não é minha missa, é a missa do missal. Eu estou trabalhando numa paróquia lá em Cuiabá, que durante 20 anos, era uma paróquia da Teologia e Libertação. Nós quer dizer, o pároco lá, né? Nós quer dizer a mesma mentalidade de obediência à liturgia da igreja, etc. Nós retomamos essa paróquia há 2 anos. É irreconhecível. Gente, o povo é católico, é uma beleza. É uma beleza. Agora, dia 2 de novembro, nós falamos de indulgência plenária e dissemos: olha, a partir das 8h30 da manhã nós estaremos ouvindo confissões. Éramos 3 padres de batina preta, estola roxa, confessionário, sentados ouvindo confissão, ouvimos confissão até meio-dia. E o povo confessando, com o Santíssimo exposto, o incenso subindo, aquela beleza. O diabo só pode ter muita raiva da gente. Entende? O diabo só pode ter muita raiva. Você imagina a quantidade de almas que saíram beneficiadas com isso do purgatório? Misericórdia, gente. Esse espetáculo chama-se catolicismo. Bem-vindos à Igreja Católica. 20 anos de teologia da libertação não deixou rastro. Mas não deixou rastro, porque o povo fica feliz quando vê a Igreja Católica. O povo reconhece a sua igreja. Mas tenha paciência com aqueles que não... Entende? A gente faz as coisas. Vá fazendo com paciência. Sem ferir as pessoas, sem fazer a Terceira Guerra Mundial, sem incriminar ninguém. Faça o bem. Faça o bem. Então, seguir as coisas como elas são, como são da igreja. Sem inventar. O que nós inventamos? Ouvindo confissão no confessionário de batina e estola. Nada, não tem invenção nenhuma. E, no entanto, é a igreja. Está entendendo? Então, eu diria isso. Vamos ter um pouco de paciência. A transição vai acontecer.
Eu brincava lá no Pio Brasileiro quando eu era seminarista. Eu era seminarista no Pio. Eu fui um dos últimos seminaristas do Pio Brasileiro. Acho que fui o último. Cheguei lá e a legislação de Roma pede que os seminaristas usem, a partir da admissão, essa é a lei da Diocese de Roma, a partir da admissão os seminaristas são obrigados a usar o hábito eclesiástico. E eu usava o hábito eclesiástico num colégio onde 70 padres estavam de manga de camisa. E eu, o único seminarista de clergyman. E os padres todos vestidos de leigos. E com aquela situação toda, os padres fazendo chacota, etc e tal. Eu, que já via a situação nos outros seminários internacionais, colégio americano, colégio francês, etc. Era um fenômeno estranhíssimo na minha época, que os seminaristas todos eram mais conservadores do que os seus formadores. Aí, um dia eu cheguei e disse para um padre assim: Padre fulano, era um gaúcho, Padre fulano, não se preocupe. Um dia o senhor vai estar lá, velhinho, sentado na porta da casa paroquial, na sua cadeira de fio, com a sua bengalinha, e vão vir as crianças: Padre fulano, conta uma historinha para nós. E você vai dizer: meu filho, eu sou um padre muito velho. Eu sou daquela época que padre não usava batina. Mais alguma pergunta? Oi, eu sou o Maicon, da Diocese de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? E... lá é o berço, assim, da teologia da libertação, mas não estamos aí para mudar isso aí. É o seguinte, eu vim de um seminário propedêutico, onde nós vivíamos com 7 pessoas, né? 6 seminaristas e o reitor. E ele insistia muito na questão da prática da correção fraterna, né? Prática evangélica. Bom, e com 6 pessoas é tranquilo isso, né? Isso bem orientado. Agora eu vejo aqui é diferente, né? Aqui somos 130 e lá vai pedrada, né? E essa prática da correção fraterna, ela é difícil, assim. Então, como trabalhar isso aqui de forma que não fique algo por vaidade ou que né, enfim, que os colegas não achem que é simplesmente uma afronta, que não gosta, a questão do regionalismo, tem tudo aqui, né? Então, como viver mais ou menos isso, assim, né? Então, veja, a correção fraterna é um exercício de caridade. Então, a pergunta que vem é a seguinte: você ama o fulano realmente? Essa é a primeira pergunta. Quando eu era reitor de um seminário que estava no meio termo. Não éramos 7, também não éramos 130, éramos 30. Quando eu recebia uma turma de seminaristas novos, no início eu dava as orientações disciplinares, é claro. Mas, nos primeiros meses, já que lá tinha a possibilidade de contato mais assim, corpo a corpo, né? Porque eram 30 somente, e o grupo de novos era menos gente, né? A turma era de 10 que entrava, 5 que entravam, depende muito. Eu perguntava para mim mesmo: este rapaz já sabe que eu o amo? Essa é a pergunta que importa. Ou seja, eu recebi aquele rapaz no seminário antes de bater nele. Correção fraterna. Antes de bater nele, eu fazia questão de, por alguns meses, engolir sapo, cobra, lagarto, lagartixa, jacaré, tudo, aguentar firme, enquanto aquele rapaz ainda não tinha percebido que eu realmente me importo com ele. Entende? Aqui que está a coisa. Antes de você corrigir um irmão, você tem que primeiro comer uns quilos de sal com ele. Conviver. Até que aquele irmão nota que você se importa com ele. Então você o corrige. Porque se você não se deu ao trabalho de amá-lo primeiro, o que acontece? Você corrige e ele levanta o escudo. E aquilo é como lavar uma pedra. Se a água não entra. Entende? Você corrige, 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 não adianta nada, porque ele não sabe que é amado. Está entendendo? Você vai corrigir o irmão, você tem que primeiro mostrar para ele que você o ama, que você se importa.
Porque você está preocupado com ele. E aí a correção fraterna funciona. Não sei se respondi sua pergunta. Apareci, né? As pessoas estavam perguntando pelo corredor porque ainda não tinha feito nenhuma pergunta. Nome e diocese para ficar registrado nos anais. Padre, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou da Diocese de Bonfim, Bahia. Padre, eu gostaria de entender uma dúvida que me permeia há muito tempo. Como explicar, vou falar metaforicamente e depois fazer a pergunta. Como explicar um casamento tão eloquente entre uma galinha e uma raposa? Eu parto da pergunta da seguinte maneira: como a teologia da libertação pôde casar uma dialética materialista com a dialética espiritual transcendente da Igreja Católica e fazer com que convencesse tantas pessoas a aderirem esse conceito, a essa filosofia e a essa ideologia? Tá. Veja, primeiro eu não creio que a teologia da libertação seja tão convincente assim. Eu acho que ela é decadente. Eu acho que ninguém aguenta mais esse negócio de teologia de libertação. Entendeu? Tem uns poucos militantes que são as viúvas da teologia da libertação, que, porque aprenderam aquelas cantigas, continuam repetindo as cantigas porque não sabem outra coisa e não sabem mais o que dar para o povo. Mas são uma raça objetivamente não em extinção total, mas eles são estéreis. Eles não têm vocações. Eles não têm futuro. Eles não têm vocações. É um espetáculo de seminários vazios. Entende? Então, o que acontece? A teologia da libertação, ela é um esvaziamento da transcendência cristã. Ou seja, os marxistas acusaram a igreja, dizendo assim: vocês alienam o povo, vocês alienam o povo. O povo, ao invés de lutar pela justiça aqui nesse mundo, fica pensando no céu. Durante séculos, a igreja ouviu essa acusação e ficou quieta. De uns anos para cá, a igreja disse: mas não é que eles têm razão? E aceitou a acusação. E agora nós ficamos com medo de pregar o céu. Vocês podem ver que o céu desapareceu das nossas pregações. O céu, o inferno, a vida eterna. Desapareceu. Entende? Não se prega mais a transcendência com medo de estar sendo acusado de alienado. Esse é o problema. Então, na verdade, é um medo de crer. Um medo de propor aquilo que a igreja sempre propôs. E o que é que a igreja sempre propôs? Que não existe paraíso aqui na terra. O Papa Bento XVI é bem claro quando ele fala isso: quem quiser fazer o paraíso aqui na terra irá produzir o inferno. O que nós podemos fazer, a única coisa que pode se esperar de nós é que nós tenhamos força moral suficiente para combater o mal dentro de nós e fora de nós até o dia da nossa morte. Mas paraíso não vai ter luta até o fim. Para que então no céu tenhamos a felicidade. É esse discurso que desapareceu. E por isso a teologia da libertação apresenta um certo triunfo. Nós precisamos voltar a falar de céu, precisamos voltar a falar de salvação eterna, precisamos voltar a falar de perdição de nossas almas, etc. Precisamos, em suma, voltar a ser católicos. Só isso. Então, o nosso tempo encerrou e agradeço a vocês pelas perguntas e pela oportunidade.